Meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, abençoe a família, abençoe o ministério, abençoe no trabalho, nos estudos, seja o que você estiver fazendo, realizando, ou projetando também ou sonhando, que o Senhor venha fazer prosperar em nome de Jesus. Essa é minha oração e a palavra de Deus de ânimo para a sua vida. Agora preste bem atenção, porque eu tenho uma reflexão, mas antes eu devo fazer uma pergunta para você, antes de partir para a reflexão. A pergunta é: qual o valor que você dá ao seu ministério? Quanto você valoriza o chamado de Deus para a sua vida? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, está escrito que Esaú, ele foi profano, ele foi fornicador, porque ele trocou a bênção da sua primogenitura, a bênção que Deus tinha para a vida dele, por um prato de comida. Se você for lá em Gênesis capítulo 27, você vai ler essa história, a história de Jacó e de Esaú. Jacó estava com um prato de guisado de lentilhas, e Esaú vinha da caça muito cansado, com muita fome, e ele queria comer aquele prato. Jacó, muito esperto, muito inteligente, com uma visão espiritual e uma visão ampla, muito visionário, ele barganhou com Esaú. Ele disse: se eu te dou sim esse prato de lentilha, se você me vender por esse prato de guisado com lentilhas, o seu direito de primogenitura. Aí Esaú ele disse assim: para que me serve esse direito de primogenitura, essa bênção do patriarcado de Abraão, se eu estou com muita fome nesse momento? Então Esaú ele pensou somente no estômago dele. Essa era a percepção sensorial do corpo dele. Ou seja, ele pensou de acordo com seus apetites, de acordo com a sua vontade física e emocional. Ele menosprezou algo que para ele estava no mundo invisível, era abstrato, não era concreto, que para ele era muito subjetivo, que era a bênção do patriarcado. As bênçãos de Deus, irmãos, as promessas de Deus, elas são primeiramente espirituais, elas se concretizam no mundo material, mas elas começam no mundo espiritual. Veja a terra, ela foi feita a partir de quê? Do nada, do inexistente. Ou seja, Deus, pela palavra do seu poder, ele trouxe à existência todas as coisas, inclusive nós e os animais. Então, tudo foi feito a partir do nada, porque Deus o trouxe através da sua palavra. Então, tudo começa na esfera do espiritual, do sobrenatural, e se concretiza na esfera física e natural. Assim são as bênçãos de Deus para a vida da gente. E as bênçãos de Deus, elas você não enxerga, você não apalpa, você não cheira. Elas não são perceptíveis aos 5 sentidos do seu corpo: a audição, a visão, o paladar, ao tato e a degustação também. Elas não são perceptíveis. Porém, elas são o quê? Elas são uma questão de fé, uma questão de convicção, uma questão de confiança em Deus, de esperança. E as pessoas que são carnais, são materialistas, são humanas, são mesquinhas, pensam baixo, são rasas, elas enxergam somente o que está na frente delas. Elas têm visão de galinha, fica bicando. Se você observar, a galinha não voa e ela fica só bicando o chão. A águia, ela voa alto. A águia, ela realmente é um animal que não aceita ser colocado em cativeiro e não é um animal de alimentação. A galinha só serve para alimentação. Então, há cristãos que são assim, há crentes que são como galinha e há crentes que são como águia. Há crentes que são como Esaú, profano, fornicador, só quer saber satisfazer o desejo da sua carne. Se tem desejo de pecar, desejo de ter um momento de prazer físico, aquela pessoa vai trocar toda uma promessa de Deus, vai menosprezar todo um plano de Deus para a vida dela, para a vida dele, apenas por um momento de prazer, de satisfação. Não vale a pena, meu irmão, porque o pecado traz maldição, o pecado traz desgraça.
Veja o que aconteceu com os filhos de Israel lá em Deuteronômio, quando Balaão tentava amaldiçoar os filhos de Israel e não conseguia de jeito nenhum. Só saía a bênção da boca de Balaão, e Balaque, o rei dos Moabitas, ficava furioso, porque tentava salariar Balaão com tesouros para amaldiçoar os filhos de Israel, mas só saía a bênção, porque essa é a palavra de Deus liberada aos filhos de Israel por conta da promessa invisível ao povo de Deus. A única forma das maldições e do mal entrar no arraial dos filhos de Israel foi por meio do pecado. E Balaão, como um profeta, um homem que lidava com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual, ele aconselhou ao rei dos Moabitas de que se ele colocasse prostitutas cultuais, cananeias, ali no meio dos filhos de Israel, os filhos de Israel, pelo desejo de sexo, pela fornicação, se prostituiria com elas e cultuaria também os seus ídolos. Portanto, foi por meio desta porta, dessa entrada, que Satanás entrou, que a legalidade veio, e veio o mal sobre os filhos de Israel. Então, nunca troque o seu ministério, troque o seu chamado, nunca substitua ou troque as bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida por causa de uma satisfação física, de uma satisfação momentânea, porque isso pode custar caro, caríssimo para a tua vida, o teu ministério. E Deus dos céus está vendo todas as coisas, e Deus é justo. Em Hebreus capítulo 12, também no mesmo contexto diz que Deus é fogo consumidor, que Deus é juiz. Não é porque a graça de Jesus se manifesta através da sua morte e do seu sacrifício que vamos estar impunes às consequências do pecado. Então tome esta palavra para você, conserte a tua vida no altar, vigie e ore, porque melhor são as promessas, a imposição de mão do patriarca Isaque, a imposição de mãos de Abraão e de Isaque. As bênçãos espirituais, elas não são concretas agora, elas se concretizarão no futuro, elas têm tempo de espera, elas devem ser cultivadas, mas elas serão bênçãos eternas. Os prazeres passageiros, eles são transitórios. Então não troque o que você não vê, o que você não toca, mas é promessa de Deus. E é coisa melhor e mais profunda e mais alta para a sua vida, por desejos e satisfações passageiras. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de